nossa equipe lá é composta por um coordenador, 2 assistentes sociais e 2 psicólogos. Somos todos servidores municipais, especialistas em violência doméstica e com experiência no trabalho com família, 30 e 36 horas, respectivamente. A equipe de apoio conta com estagiários, auxiliar administrativo, servente, motorista, vigilante e voluntários. Nós temos, então, o trabalho feito por uma dupla psicossocial que atende 10 casos. Esses 10 casos são entendidos como 20 na operacionalização, porque são 10 famílias de origem e 10 acolhedoras, né? Então, é nesse entrelaçamento que forma, então, o trabalho da dupla psicossocial. Entendendo um pouquinho, acho que respondendo a sua pergunta, acho que agora ficaria mais claro, nosso trabalho vai desde a divulgação, né? Então, após aí um longo processo, em parceria com o Conselho da Criança, nós temos tido uma campanha publicitária permanente, para dizer para a sociedade, né, que é a família acolhedora, que ela precisa, o que ela precisa entender, e a gente acha que agora que a gente parece que está conseguindo criar uma linguagem, né, porque todas as vezes que a gente ia, por exemplo, para uma emissora de TV, por mais que nós disséssemos família acolhedora é isso, família acolhedora é aquilo, no dia seguinte o número de ligações eram para famílias adotantes, né? E que achavam que era uma forma, hoje, de ter um acesso mais rápido a uma criança. Então, a gente tinha todo o trabalho de explicar. Eu acho que a Raquel até começou dizendo, eu acho que foi uma conversa nossa até no caminho para cá, o quanto a gente estava feliz de poder falar dentro de um ENAPA, porque hoje eu acho que a gente está falando numa outra coisa nesse país, né? Que nós podemos fazer muitas coisas para cuidar de crianças, muitos serviços diferentes, e nós temos que estar juntos nisso. Mas, no início, a gente ficava até com receio. Toda vez que aparecia, por exemplo, um programa de televisão, a gente tinha pauta porque era o Dia Nacional da Adoção, e chamava a gente para falar. Aí a gente falava, não vou, porque vai confundir, né? Aí depois nós vamos, né? Então, vai muito tempo que nós temos ido. E a gente chega lá e fala o que é adoção, o que é família acolhedora. Mas você vê que quando vão chamar, não chamam abrigo, né? Chamam família acolhedora, porque até o próprio jornalismo, eles também entendem tem uma confusão no meio disso. Aí nós falamos, bem, a gente só vai elucidar se a gente estiver nesses espaços falando, que é uma coisa, que é outra. Então, aí isso tem... ainda é uma rotina, gente. A gente entra, por exemplo, num programa como a Globo, que tem uma repercussão maior, a gente chega a atender no dia seguinte dezenas de ligações, a maioria ainda está procurando adoção. Ela ainda não consegue, eu digo assim, a palavra, né, família acolhedora, ela ainda não consegue por si só explicar qual é a ação que está por trás desse trabalho. Mas acho que isso faz parte, né, do nosso dia a dia e do trabalho que nós temos aí pela frente. Então, o serviço ele é responsável por captar e selecionar essas famílias a partir do quê? Então, eles entram em contato, na maioria das vezes por telefone, e nós vamos verificar basicamente isso. Reside no município? Como o nosso caso tem uma comarca própria, né, que não é de região, então nós só podemos atender quem mora em Campinas. Então, a criança é de Campinas, a família acolhedora também. Nós moramos numa região metropolitana. Às vezes, o que nos divide com outro município é uma rua, e nós não podemos atender. E aí, outro município não tem família acolhedora, e às vezes ele quer ser uma família acolhedora. Mas como o atendimento é estreito e sistemático, a gente também precisa olhar essa questão e tem a questão da jurisdição. Então, também precisamos respeitar isso. Então, no primeiro telefonema, já perguntar se mora em Campinas. Tem que ter maioridade legal, ter disponibilidade para participar de um serviço, então a pessoa já precisa entender que ela vai fazer parte de uma série de atividades, não é pegar a criancinha e levar para casa. Então, ela precisa saber que ela precisa ter esse tempo e disponibilidade de participação e aceitação de toda a família. Que, claro que a gente pode participar desse esclarecimento, mas se tem um filho adolescente que não quer, nós vamos pedir para que a família, vamos orientar para que ela primeiro resolva isso com seus filhos, para depois se tornar acolhedora, né? Não apresentar problemas psiquiátricos, de dependência de substâncias psicoativas e não estar respondendo processo judicial. Compreensão dos objetivos do acolhimento. Qual é a compreensão?
eu vou participar temporariamente da vida de uma criança e ela vai voltar para a família de origem. E caso ela não volte, esta família não tem privilégio na questão da adoção, porque o privilégio é o cadastro, a lista. Então, isso ela também precisa saber. Uma vez entendido tudo isso, ela vai passar, então, por uma inscrição, essa reunião informativa com mais detalhes, porque isso tudo foi por telefone. Nós vamos sentar com os candidatos, vamos cadastrar esta família e fazer, nesse trabalho todo, nós temos um primeiro momento muito próximo com esta família, assim, aplicando instrumentais, conversando com o marido, com a mulher, se é que tem marido e mulher, muitas vezes é uma mulher sozinha. Não tivemos ainda nenhum homem sozinho, até participou da formação, mas não chegou a pegar nenhuma criança. Então, nós vamos fazer este mais tete-a-tete, para depois ela entrar para um grupo, onde é mais ou menos o que eu imagino que os grupos de apoio também façam, né? Ou os grupos de preparação, né? Para a adoção. Nós vamos fazer esta preparação para o acolhimento. Uma das questões que a gente estava falando hoje, que o primeiro grupo de formação, o que se trabalha nele é a questão da legislação. Então, o que a gente espera é que, quando uma família acolhedora comece a participar do serviço, ela entenda esse serviço e a sua participação como uma participação cidadã, e que é um direito, e nós já partimos da Constituição Federal e de todas aquelas leis. Nosso primeiro momento já é explicar tudo isso, para que, inclusive, o artigo 227, o dever da família, da sociedade e o Estado, esteja absorvido por essas famílias, no sentido de que ele é uma possibilidade a mais da garantia desse direito como sociedade. Então, a gente já coloca o serviço como um serviço que faz parte de uma política, e o que ele está exercendo ali é esse conjunto de direitos. E aí, depois desses grupos, que eles vão participar com outras famílias, a gente sempre diz que vai ser um momento a mais de reflexão. A cada encontro, volta para casa, conversa, amadurece, volta, né, para o outro, amadurece. E quando chega no final desses grupos de preparação, nós voltamos individualmente com as famílias, porque a gente espera que nesse processo exista uma autorreflexão, uma autoavaliação, e a gente sempre diz que será de duas vias, porque também nós vamos percebendo se aquela família está podendo, naquele momento, exercer esse papel, e muitas vezes tem sido assim, bastante interessante, porque se a gente faz isso de uma forma reflexiva, o que a gente tem percebido é que, quando a gente retorna para a família, aquela que não está preparada, e a gente dá primeiro a oportunidade para ela se autoavaliar, ela própria percebe que ainda ela não está pronta. Então, muitas vezes, ela vai pensar um pouco melhor sobre isso, para depois retornar, às vezes, num outro momento, porque ainda está faltando alguma coisa para o grupo todo entender que papel é esse que ele vai desempenhar. Então, não é fácil você selecionar, né, uma família acolhedora, porque, apesar da vontade da gente sentir que um serviço como esse precisa crescer, a gente tem tido, nesses 15 anos, um cuidado muito grande para ele crescer com qualidade, né? Porque não adianta a gente ter números e a gente não conseguir desenvolver esse trabalho de uma forma bem feita, né? Nós vamos trabalhar com esses instrumentais, ou possibilidades aí de uma observação acolhida, com as informações trazidas, aplicando formulários instrumentais para entrevistas, né, atendimento sempre psicossocial. Nós somos em 4 na equipe, procuramos sempre assim, uma assistente social, uma psicóloga, depois essa psicóloga com a outra assistente social, depois aquela outra assistente social com a outra psicóloga, nas diversas etapas, para que, quando chegue no final, as 4 profissionais possam ter observado de algum lugar, né, aquela família, e nós possamos, então, perceber se existe maturidade naquele momento já para o início do trabalho. Pode passar, Kel? Bem, o início, né, começando aqui da criança e o adolescente com diagnóstico de afastamento, toda e qualquer criança só vem para o programa a partir da vara da infância. Antes podia vir pelo Conselho Tutelar, mas com a mudança da 12.010, somente a vara da infância é que encaminha as crianças para o serviço. Na verdade, hoje, e eu estou neste lugar hoje, nós fazemos a gestão das vagas em Campinas. Então, nós temos no gestor
a coordenação e o controle de todas as vagas. Então, a Vara da Infância solicita ao gestor. E o gestor, primeiramente, vai consultar os serviços de família acolhedora, porque essa é, hoje, né, o que preza aí o artigo 90, e caso não tenha vaga, e nem sempre tem, porque a disponibilidade da família ela está intimamente ligada, né, a esse número de vagas. Então, o próprio gestor, se não tem na família acolhedora, já vai buscar, então, no abrigo, né? Então, geralmente, a Vara da Infância solicita ao gestor. E ele pode, algumas vezes, essa criança pode já estar num abrigo. Então, vamos imaginar que ela entrou aí no final de semana e ela tem, o abrigo pode informar, principalmente o nosso abrigo municipal. Existe uma ligação muito próxima, que entrando uma criança, como eles são casa de passagem no final da semana, na segunda-feira eles podem perguntar ao serviço se tem a vaga. Uma vez tendo, ele vai comunicar ao juiz, né, essa transferência, e então é feita a transferência para a família acolhedora. Ele estando no serviço, nós vamos trabalhar ali constantemente com a família de origem, a família acolhedora e a rede de serviços, e a criança sendo aí o motivo dessa circulação em toda essa rede de atendimento. A saída do serviço, em primeiro lugar, nós vamos trabalhar e prezar pela reintegração familiar, apesar da Lei 2010. Colocar hoje a possibilidade dessa família extensa com vinculação, nós já trabalhávamos isso desde o início do serviço, usando para isso a questão da guarda, né, quando isso ocorria com a avó, com o tio. Então, nós trabalhamos intensamente a família de origem, onde tem essa vinculação. Caso isso não ocorra, vai ser, então, encaminhado para a adoção, vamos trabalhar juntos até essa efetivação da adoção, ou, algumas vezes, eles poderão ser transferidos. Hoje, Campinas trabalha numa parceria com aldeias infantis e mais 2 outras entidades hoje, e temos 10 casas-lares. Então, as casas-lares lá, elas foram criadas a partir da perspectiva da 2010 para crianças destituídas do poder familiar. Então, são 9 crianças em cada casa-lar, e elas trabalham, sempre haverá o trabalho com a possibilidade da adoção. Mas, caso isso não ocorra, é uma casa na comunidade, sem placa, que haja que elas possam viver como família. Então, a porta de saída hoje, a gente tem trabalhado para que, caso não volte para a família de origem, não vá para a adoção, que ela não vá para uma instituição grande, que ela vá para uma casa-lar, que no máximo são 9 crianças, e que poderá trabalhar mais próximo. E, inclusive, sinceramente falando, a gente tem, porque está começando agora, mas a gente acha que até assim, programas de apadrinhamento afetivo, às vezes a vinculação, a questão de vínculo não precisa ser cortada com essa família que teve, mas ali a família acolhedora também precisa ter o limite dos 2 anos, ou, quando passa de 2 anos, é mediante autorização judicial, porque muitas vezes está na finalização de um processo, recorreu a um processo judiciário. Então, não vamos tirar uma criança que já está no final de um trabalho, então existe autorização do juiz para que esse tempo se prorrogue. Eu acho que esse pensamento dá para pensar igualzinho o de um abrigo, né? A única coisa é que a gente está trabalhando para que, caso ela tenha que retornar para uma instituição, que retorne para uma menor, porque ela teve já toda uma vivência comunitária que a gente quer que seja preservada, né? Vamos passar, Raquel? Acho que isso eu já falei, né? Eu vou falar mais dos princípios, aí depois a Raquel vai entrar. O acolhimento familiar tem como princípio o caráter excepcional e provisório, com vistas à reintegração familiar, a preservação e o fortalecimento desses vínculos, a garantia dessa convivência, o acesso e respeito à diversidade, o atendimento personalizado e individualizado, a garantia de crença e religião, a preservação da história da criança, o respeito à autonomia. Dentro desse trabalho, né, nós temos como metodologia o plano individual de atendimento, elaborado em conjunto com a família de origem, a criança e os serviços, um acompanhamento sistemático e estreito com a família de origem, com a criança e a família acolhedora, o trabalho em rede, o acompanhamento pós-reintegração familiar, onde, num período de 2 anos,
a gente ainda tem acompanhado a criança no seu retorno. Por que 2 anos? Porque ainda prevalece muitos casos de violência doméstica, mas a nossa atendimento pós-retorno, ele é muito vinculado à rede de serviços. A gente continua como referência ainda, mas a referência maior está com a rede. No final, nós vamos mostrar um gráficozinho que dá bem essa clareza. Elaboração e execução de projetos. Nós temos hoje, por conta desta questão hoje ser política pública nacional, nós temos muitos pedidos para que pessoas possam ir até o SAPECA conhecer, né, mais de perto. E o que a gente percebe? A gente precisa educar isso também, né, porque o nosso trabalho ele é muito sutil, ele requer um atendimento muito personalizado. Então, o que nós fizemos? Um dia no mês, nós abrimos a data e pedimos para que as pessoas que tenham que vir se organizem para aquele dia, porque aí a equipe se prepara para receber as pessoas naquele dia e possam, então, ir lá para conhecer o serviço. Muitas vezes alguém liga e fala, a gente não pode passar uma semana com vocês? Então, você imagina, não dá conta, né, gente? Ou a gente mostra ou a gente faz, senão daqui a pouco a gente não tem o que mostrar, né? Porque é muito trabalho. Então, a gente realmente só tem essa questão de receber. Então, tem um projeto que chama SAPECA Recebe, e é onde a gente procura oferecer o que a gente pode ali nesse dia. Nós temos grupos com as famílias de origem, grupo com as famílias acolhedoras e o grupo com a criança e com o adolescente. Raquel vai dizer como é que isso se movimenta aí dentro do serviço, e no final eu volto, tá bom? Bom, como a Jane falou, o acompanhamento dessas famílias, tanto das famílias acolhedoras como das famílias de origem, tem que ser um acompanhamento bem estreito e sistemático. Então, inicialmente, a criança chega para a gente, o que a gente faz de imediato é entrar em contato com a família dela e com a rede, né, que ela tinha no momento dessa medida. São feitas entrevistas domiciliares, os atendimentos na sede do serviço, participação nas atividades grupais, encaminhamento para a rede de serviços. Só chamando a atenção que aqui é com relação à família acolhedora. Então, a família acolhedora tem essa participação grupal quinzenal, a gente tem 2 reuniões por mês, acontece lá na sede de segunda-feira à noite, e se ela tem alguma demanda, né, com a criança, com o acolhimento, ela também tem o encaminhamento e tem acesso à rede de serviços. Oferecer escuta, propiciar reflexões e troca de informações sobre cada fase do acolhimento, chegada, adaptação, o plano, encaminhamento, parecer conclusivo e o final do acolhimento. Então, com a família acolhedora, ela acolhe e a gente tenta manter a informação de tudo que é relevante para ela no dia a dia com a criança. E ela também vai estar trazendo para a equipe, né, coisas da rotina e do dia a dia da criança que são necessárias para o atendimento, para a boa adaptação, para a boa convivência e para a gente chegar até o final desse processo. Crianças e adolescentes. Então, ele tem um atendimento individual da psicologia. Lá nós temos, como a Jane falou, são 2 psicólogos, 2 psicólogas no caso, e eles fazem um atendimento de escuta. Não chega a ser uma psicoterapia. Então, mas faz uma escuta lá mais apurada com aquela criança para saber se ela tem um pouquinho de ideia de que histórico é esse, por que ela está afastada, como está sendo a adaptação dela, né, o que ela pensa de tudo isso. E, se for percebido a necessidade de uma coisa mais específica, então a própria psicóloga encaminha para a rede, né, e a gente também tem alguns parceiros que têm clínicas tal, e a gente, né, estabelece essa parceria e a gente também pode encaminhar para a rede particular. Acompanhamento das visitas monitoradas. Então, desde que a criança chega no programa, se não existir uma proibição, né, que venha junto com a medida, então, se houver proibição judicial, a gente não inicia a visita. Vai primeiro tentar conhecer o porquê dessa proibição e ver se dá para a gente aproximar a criança da família dela ou não.
Normalmente, a gente procura fazer isso até para poder avaliar melhor, né, qual que é a situação dessa criança com a família dela.